Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Todos nós, queridos, desejamos ser abençoados por Deus. Queremos que Ele estenda a sua mão poderosa sobre nossa vida espiritual, a sentimental e também financeira. Queremos que Ele cuide da nossa família, da nossa saúde e nos mantenha longe de todo o mal. E sabe de uma coisa, queridos? Para o Senhor, isso não é difícil. Paulo, ele declarou em 2 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 8, e disse: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, e vocês transbordem em toda boa obra. Mas a verdade, queridos, é que muitos deixam de viver essa bênção, porque escolhem andar longe da presença de Deus. Então hoje eu quero compartilhar com você, queridos, 8 tipos de pessoas que Jesus disse que sempre serão abençoadas. O primeiro é o pobre de espírito. Em Mateus, no capítulo 5 e o verso 3 diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem são, queridos? São aqueles que reconhecem que nada têm a oferecer, que dependem totalmente da graça de Deus. Não se acham justos ou fortes, mas humildes. A esses, queridos, Jesus promete o reino dos céus. O segundo é aqueles que choram pelo pecado. Mateus capítulo 5 e o verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse não é um choro, queridos, por perdas ou dores pessoais, mas o choro de arrependimento e pela injustiça nesse mundo. Deus consola os que quebrantam diante dele e compartilham da compaixão de Cristo Jesus. O terceiro é o humilde. Mateus capítulo 5 e o versículo 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Ser humilde, queridos, não é ser fraco, mas escolher não revidar com ódio, nem se deixar dominar pela vingança. Assim como Jesus foi manso e humilde, essas pessoas confiam, queridos, na justiça de Deus e recebem a herança prometida. O quarto é o que tem fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5 e o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Esses são aqueles que não se conformam com a injustiça e buscam viver de maneira íntegra, mesmo em um mundo corrupto. Eles decidem fazer o que é certo, e Deus promete saciar toda sede. O quinto é o misericordioso. Mateus capítulo 5 e o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia, queridos, é a essência do coração de Deus. Quem escolhe perdoar, ajudar, amar e não julgar, recebe a mesma misericórdia de volta. Quem planta compaixão, colhe a graça. O sexto é o puro de coração. Mateus capítulo 5 e o versículo 8.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esses também são aqueles que guardam a mente e o coração, que rejeitam a malícia e buscam a santidade. Quem luta para manter a pureza espiritual experimenta a presença de Deus em sua vida de uma forma real. O sétimo é o purificador. Mateus capítulo 5 e o verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que levam reconciliação, que semeiam paz onde há discórdia, que apontam para Cristo como fonte da verdadeira paz. Esses são reconhecidos como filho de Deus. E o oitavo, queridos, é o perseguido por causa da justiça. Mateus capítulo 5 e o verso 10 diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Desde a igreja primitiva, queridos, até nos dias de hoje, cristãos sofrem perseguições por sua fé. Mas Jesus, ele garante, mesmo enfrentando rejeições e ataques, receberão o reino dos céus como recompensa eterna. Conclusão, queridos. O caminho das bênçãos de Deus não está em riqueza ou conquista humanas, mas em viver de acordo com o coração de Cristo. O Senhor Ele sempre abençoa aqueles que se rendem a Ele com humildade. Arrependimento, queridos, misericórdia, pureza, justiça e amor pela paz. Esses serão muitos abençoados por Deus. E você, queridos, se encaixa em uma dessas palavras? Se sim, queridos, deixa aí nos comentários. Eu quero orar por você. Amém? Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus.